Olá, pessoal, boa noite. Vim aqui deixar uma mensagem para vocês, a quem possa interessar, a quem possa ajudar. Já caiu aqui um pajem de copas. Eita, alguém vai nos oferecer alguma coisa? Vou aceitar o 10 de ouros que caiu junto. É uma carta próspera e que traz a profundidade da continuidade, né? A continuidade das nossas realizações, a continuidade da posteridade, a continuidade dos nossos resultados, do que a gente conseguiu alcançar, materializar. Logo depois de um pajem de copas, me parece bom, mas vamos seguir aqui. Peraí um momentinho, que eu vou puxar a toalha para cá. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Mendes. Se você estiver caindo de paraquedas aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu também sou terapeuta holística. Quem precisar de uma consulta particular, tem meus detalhes na descrição do vídeo. 9 de paus, porque a vida é feita de desafios. Eita, com a torre. Nove de paus, quando a gente às vezes acha que já deu. Ai, a batalha já foi. Ai, né? Aí vem mais um desafio para testar a nossa paciência, a nossa perseverança. Principalmente quando a carta da torre, né? Quando o mundo desaba, quando os paradigmas caem. Mas vamos seguir aqui para ver do que se trata a nossa jogada poderosa. 9 de espadas. Esse 9 de paus com a torre tá deixando alguém aí muito inseguro sobre o futuro. Muito atordoado. Pajem de ouros. Cavaleiro de espadas. Ele virou aqui, ó. Eu vou aceitar. Ele não caiu, mas virou. Olha, o que caiu agora foram 3 cartas. 8 de espadas. Nossa, caíram 4 cartas. Eu vou aceitar as 4. 10 de copas, que elas não caíram grudadas, sabe? Elas caíram como se fossem quase que individuais. Até que, enfim, o 10 de copas, depois de ser o eremita, depois dessa turbulência que apareceu aqui de espadas, ô Jesus, e o 6 de ouros. O que veio junto? 9 de ouros. Vamos aceitar, né? Depois de tanta turbulência aqui, olha. Tá estranha essa tiragem, sabe? Tá meio desengonçada, assim. Não sei se a palavra certa é essa, desengonçada. Essa caiu primeiro, o imperador. Com o 6 de paus. Fundo do deck, 2 de copas aqui. O encontro, né? Número 2, a dualidade, o trabalho impar. No topo do deck, o hierofante. Engraçado que tem o eremita aqui na mesa, né? Com a rainha de espadas. Ô, Jesus, com morte, com tudo. Mas vamos seguir aqui, que o fundo do deck, no fundo, é a necessidade ou o desejo do encontro, da parceria, da dupla, do não estar só, do se deixar... Bom, literalmente, do se deixar ser atingido pelo cupido, para casos românticos,
do se deixar que o que se apresenta você aceita, né? A oferta. Bom, a gente começa aqui com página de copas. Pode ser a energia ou alguém está nesse processo, ou estará em breve ou passou recente, de uma autodescoberta, de entender as suas reais necessidades, de se olhar no espelho com clareza, né? Com clareza. E quando se olha no espelho, né? O Narciso aqui, tá olhando para o lago, na verdade. Na água, quando ele se vê a sua imagem refletida, talvez seja a hora de pensar, ou ele tenha pensado assim, o que ele vê do reflexo de si mesmo. Será que ele está vendo a figura real dele, ou a água está turva, ele está vendo com uma visão que não seja talvez a verdadeira? Essa carta diz que ele está vendo, está se olhando e está se compreendendo de uma forma verdadeira. E isso pode ser um fator crucial, ou foi, para gerar um resultado de vida que ou ele está tendo, ou teve recente, ou vai ter recentemente, né? A gente não sabe aqui quem está do outro lado, qual é a situação, já que a tiragem também não é para todos, né? É para quem se encaixar aqui no assunto. A mensagem é: a partir do momento em que você se conhece, se entende e se aceita, você tem novas ideias para sua vida, novas propostas para sua vida, e você consegue realizá-las de forma que você deixa um legado. No entanto, como a vida é complexa e a gente está aqui para um grande aprendizado, é óbvio que mesmo quando a gente já constrói uma nossa fortaleza, né, e já tem um legado para deixar, vem as lutas, as adversidades, sempre, é um 9 aqui, tá? O 9 de paus, sempre dizendo assim, caramba, eu achava que eu já tinha feito de todo o esforço para essas minhas realizações. No entanto, agora me aparece uma nova, não vou dizer dificuldade, mas um novo desafio, uma nova situação em que eu tenho que seguir, tenho que vencer para chegar lá, ou para quem já chegou, para continuar lá, para permanecer lá, né? Porque às vezes a gente chega num determinado nível, que para alguns é considerado topo, mas o permanecer às vezes requer muito mais do que para quem chega talvez muito rápido, né? E aí esses novos desafios, essas novas batalhas, essas novas atribulações com atribuições acontecem quando a vida, quando você não aceita, não quer passar por aquilo, mas a vida te obriga de alguma forma, algo se desmorona. Pode ser uma estrutura que você formou na sua cabeça, pode ser uma ideia, algo que você acha que está tangível, que está certo, líquido e que você construiu, está construído, e aí esse 9 de paus com essa torre diz que não. Que você sempre, talvez, para manter aquilo, você tenha que ter um desafio jamais, e que a qualquer momento a vida pode vir e tá muito confortável para você, vamos dar uma sacudida? É tipo isso. E aí, quando você não está preparado, porque você já estava acostumado ou confortável com aquela situação ali anterior, achando que o mundo já estava ganho e a vida não é assim, você realmente fica assim, assoberbado, estressado mentalmente, sem perspectiva, tipo, caramba, o meu reino caiu, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que criar novas ideias, novas estratégias, novas etapas que eu já achava que eu não precisava mais. E realmente para alguns é complicado mesmo, porque a mente, né, o cérebro, ele trabalha com a situação de te deixar seguro. Então ele sempre vai te mostrar situações que às vezes não são reais,
porque ele busca todas as possibilidades de algo dar errado, né? A neurociência diz, mas é o cérebro tentando te proteger para que você não se machuque, não sofra, não morra, né? Ele quer proteger a gente, o nosso corpo. Então, para alguns, é óbvio que a gente tem que olhar para todas as possibilidades que se apresentam, que podem ser desafios, para a gente se prevenir, mas a gente também tem que ter um cuidado para discernir se aquilo não está over, não está demais, se não, a mente não está trabalhando demais, sem necessidade, sabe? Se não está no excesso, porque senão às vezes a pessoa não vive, né? E não enfrenta os desafios. E com isso, o que a pessoa faz? No mesmo momento, o pajem de ouro está embaixo do pajem de copas. Da mesma forma que aquela pessoa, no início, que passa por essa jornada, ela se conheceu, se olhou no espelho e se refletiu internamente, ela se olhou para seu conhecimento interno. Ela aqui, no Ouros, ela tem o seu reconhecimento enquanto pessoa para o mundo, né, externo, das suas conquistas. No entanto, sabendo já, aprendendo a como fazer, como materializar, como utilizar os seus recursos com parcimônia, sejam recursos físicos, né, de como você se apresenta no mundo externamente, como até recursos financeiros e materiais, para seguir com essa nova perspectiva ou com esse novo caminho que a vida tá te impondo a trabalhar, né? Então, você se olha, tem consciência de si também externamente e começa a saber, a aprender a utilizar os seus recursos para seguir nessa nova caminhada que a vida te impõe. E aí você realmente segue o fluxo aqui, tá? Cavaleiro de espadas, com aquela ventania, aquele vendaval, e aí você sai desse modo do desespero de e agora, o que acontece? Eu não contava com isso, eu vou ter que fazer, para um modo mais de conhecimento, de aprendizado de como fazer as coisas e enfrentando as novas adversidades aqui no temporal, com novas ideias que podem ser de projetos de trabalho, de projetos de vida, de projetos amorosos, para quem está com uma situação aí, com alguma dúvida de relacionamento amorosa, seja lá para quem esse jogo se encaixar no seu assunto, tá? É óbvio que pode acontecer, né, nesse desespero, nessa coisa de ter que criar e fazer acontecer, porque o mundo caiu, inseguranças, tá? Mas da mesma forma que você tem que observar se aquele pensamento exagerado que não te dá esperança para frente, que você fica meio desesperado, essas inseguranças também não podem ser coisas apenas da mente, que você está criando contra si próprio, sabe? Auto-boicote, por exemplo. Entende? Quando você aprende a lidar com isso e enfrenta essas adversidades, da mesma forma que lá atrás você teve a construção do seu primeiro reinado, né? Antes da torre desabar, você não tem só uma estrutura, o seu reinado físico para deixar como herança, digamos assim, seja para a sociedade, né, o que você deixa. Você também tem o seu reinado da satisfação emocional, sentimental. Sai do externo, do material, para ter essa complementação aqui do emocional, do que te nutre, do que estão realmente talvez alinhados com seus valores, porque a vida faz isso, né? Às vezes você está no topo de alguma situação achando que é o máximo,
mas ela quer te ensinar alguma outra coisa que você ainda não aprendeu. Então, ela te traz essas adversidades, né, de forma que você testa o seu conhecimento, o seu autoconhecimento, você testa o seu poder de transmutar e de mudar e de enfrentar novos desafios e novas etapas, de trabalhar a sua mente que te boicota muitas vezes para ter uma realização do plano emocional, ainda que para você a sua realização emocional seja aspectos financeiros, externos, de trabalho, de carreira. É isso. E aí, quando você chega nessa fase da jornada, você começa a entender alguma coisa. Como é que você começa a entender? Você começa a questionar tudo que acontece, essa jornada, e talvez você até se isole um pouco, mas não é para ficar solitário, sozinho, né? No sentido da solidão, é no sentido da solitude. É quando você, que já começou lá atrás se conhecendo, se olhando, você começa a ter uma sabedoria diferenciada, uma evolução interna, de forma que, uma frase que eu sempre gosto de falar para o eremita, você ilumina o seu caminho e à medida que você ilumina o seu caminho, você também ilumina o caminho de quem está ao redor, né? Da sociedade, do seu bairro, da sua família. Você ilumina o seu caminho de evolução e automaticamente você ilumina também o caminho para que outros evoluam. Então, às vezes, para isso é realmente necessário você, né? Aqui a lanterna, ó. Você adquire essa sabedoria extra dessa evolução, desse processo que você passou, ou está passando, né? Não sei o que está acontecendo aí do outro lado, e você segue, enfim. Eu consigo me adaptar ao que a vida me traz, o que a vida me apresenta, ainda que eu esteja numa fase confortável e ela me traz um saculejo, um terremoto e derruba tudo que eu acho que é sólido, tranquilo e tudo mais. Quando isso acontece, você iluminando seu próprio caminho, iluminando o caminho de quem está ao redor, você seguindo com essa sabedoria, com esse crescimento interior, você começa a receber reciprocidades e ofertas que a vida te traz na forma de pessoas do seu cotidiano, de situações, e quando você vê que está havendo uma reciprocidade, uma oferta, um retorno desse processo todo, que não é um retorno que foi intencional, talvez, né? Você se realiza, ó. Você se completa, você se complementa, você colabora, e você tem aqui a bênção, aqui no caso da Afrodite, porque essa é uma carta de copas, é dos sentimentos, das emoções. Então pode ser para relacionamentos, mas pode ser para qualquer tipo de relacionamento, não só amoroso. Mas aqui é a realização. Nossa, que bacana, pessoas estão aparecendo, a gente está, né, tendo uma reciprocidade, a sociedade, talvez a própria comunidade, pode ser a família, um grupo, tá todo mundo ali agregando e ofertando de alguma forma, né? Então, 9 de copas veio junto com 9 de ouros, ó. Comemoração, celebração, realização com as recompensas, e aí já é nos dois planos, né? No emocional e no material, no financeiro, no externo. Então, a gente tem pajem de copas com pajem de ouros logo abaixo. Olha que bacana. 9 e 10 de copas, seguindo
A gente tem o 9 de copas e o 9 de paus, que é o que dá aquela energia, aquele desafio que aparece, mas a gente tem o 10 de ouros com 10 de copas, sabe? São as duas energias, as mesmas cartas de naipes diferentes, que copas é o símbolo da água, né? De como a gente se equilibra e se adapta às questões no plano emocional, sentimental e das relações afetivas. E do ouro da materialidade, das finanças e do tangível da gente. E aí tem as cartas estão combinando, estão caindo a mesma numeração desses dois naipes. O 9 de paus lá em cima, o 9 de ouros ao lado do 9 de copas, ou seja, você tem os 9 de paus, aqui é a energia interna para fazer e cumprir aquela nova tarefa. 9 de copas no plano emocional, realização e celebração, com 9 de ouros a realização externa. É um jogo muito bonito, é uma tiragem muito bonita esse processo, esse resultado que está saindo aqui. É realmente muito bonito. E aí vem a energia, ó, do imperador, de quem passou por tudo isso, conquistou o próprio reino, domina e cuida da sua comunidade, do seu bairro, do seu grupo, da sua sociedade, tem os instrumentos na mão de trabalho, tem o domínio intelectual e cuida e vem essa energia que, se não for sua, é de alguém vindo com essa energia para se juntar a você. E as vitórias estão aqui, a celebração das vitórias, mas aqui já é a celebração, os aplausos de toda aquela energia que foi disposta, né? Um naipe de fogo, seja de paus, é fogo, o elemento fogo, que é a energia interna que você fez. O 9 de paus, você enfrentou o último desafio, e aqui tem uma primeira celebração nas questões internas, porque as celebrações maiores estão aqui no 9 de ouros e 9 de copas. Eu achei essa tiragem linda, linda, linda. E aí você encaixa aí na sua situação atual, nas suas dúvidas, nos seus pensamentos. Lembrando sempre que toda essa jornada toda, quando a gente está muito confortável numa situação, a vida sempre dá um jeito de fazer com que a gente aprenda mais, evolua de alguma forma. E trazer essa sabedoria interior para iluminar o nosso caminho, e também com isso, como consequência, iluminando o caminho ao redor, é muito bonito. Eu costumo dizer que às vezes a gente não tem que ficar correndo atrás não vou dizer do arco-íris, né? De muitas situações, quando na verdade a gente faz muito esforço, mas a gente não está preparado para receber aquilo. Então a gente tem que cuidar do nosso jardim para que as borboletas venham. Você não pode olhar as estrelas se não olhar para o céu, né? Se não fazer o esforço de levantar a cabeça e olhar para as constelações. Você não pode exigir do outro, seja lá em que tipo de relacionamento for, se você também não está preparado para aquilo que você quer, porque até para receber as grandes vitórias a gente tem que estar preparado para isso. E nada mais do que a gente se conhecer, iluminar o nosso caminho com o nosso autoconhecimento, iluminar o caminho dos outros também, para que tudo fique muito mais verdadeiro, muito mais próspero, muito mais feliz. E é isso. Bom, eu espero que tenha gostado. Celebrem bastante cada etapa.
Cuidado com os pensamentos que não são pensamentos que estão te agregando em alguma coisa, né? Pode ser pensamentos que a mente traz e que só atrapalha muitas vezes, né? Ela, na verdade, não está nem nos protegendo. E que estejam preparados para os encontros. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deem um like, compartilhem se acharem que é válido. Escrevam nos comentários também o que vocês acharam, tá bom? E é uma leitura temporal, é uma leitura livre. E quem cair aqui, a qualquer momento, vai receber essa mensagem que eu espero ter ajudado bastante. Até o próximo vídeo. Não consegui desligar.